Fala, líder! Mais um episódio do Pode Liderar e o assunto hoje é gestão estratégica. E como eu sempre digo, aqui eu trago assunto relevante para que você possa liderar sua própria vida e também crescer no seu negócio. O tema de hoje que nós vamos trazer especificamente é o quê? Como definir metas e objetivos e também estabelecer um bom balanço patrimonial e um DRE de excelência. Mas você deve estar se perguntando o que é balanço, o que é DRE e como que eu faço isso na minha empresa e no meu negócio. É claro que o assunto é para você gestor, para quem é empresário ou aspirantes a gestores e empresários. Então fica comigo, mas antes de qualquer coisa, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, bate o sininho e se você gostar do conteúdo, dá um curtir e manda para aquele seu amigo para que você possa também contribuir e fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, assim como chegou para você. Bora lá então? Bom, o que é muito importante é você entender que toda gestão, a gestão de um negócio, ela passa por 5 pilares fundamentais. Gestão estratégica, gestão de marketing, gestão de prospecção, gestão de vendas e indicadores de performance. E hoje eu quero falar com você sobre o primeiro pilar, né? Ou seja, a primeira gestão do negócio, que é a gestão estratégica. Qual é o desafio da gestão estratégica? Muita gente que tem um negócio, né, que atua na área comercial, sai definindo metas, sai definindo objetivos e esquece de olhar para o que de fato é vender mais. Porque no final eu não quero vender mais produtos, eu quero faturar mais. Eu quero fazer com que eu aumente o meu fluxo de caixa. Eu quero mais dinheiro para dentro da empresa. Então, no final de tudo, vender mais significa faturar mais. E aí você fala assim, poxa, mas como que eu defino as minhas metas? A primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para o seu negócio. Eu preciso ter estruturado linha a linha. Eu vou mostrar para você e também vou deixar ao final desse conteúdo aqui embaixo uma planilha para que você possa seguir alguns passos para estabelecer o seu demonstrativo de resultado do exercício. E eu vou explicar para você essa diferença entre balanço patrimonial e DRE. E também dar uma leve pincelada no que é um EBITDA. Vamos lá? Bem junto, os termos podem parecer diferentes do seu dia a dia, pode parecer coisas de outro mundo, mas eles são muito simples. Mas embora simples, muitos gestores e empresários ignoram isso e não conseguem obter lucratividade. Se esforçam, vendem muito, faturam muito, mas no final, pífio, resultado da empresa é sem lucro. Tem muita gente que acha que a única forma de ter mais lucro na empresa é vendendo mais. Mas nem sempre é assim. A forma de você obter lucro dentro de uma empresa significa fazer uma boa administração dos recursos que tem dentro da sua empresa, que leva você a obter grandes resultados. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quando eu estabeleço que eu quero crescer, qual é a meta de crescimento que você estabeleceu para a sua empresa no ano que se inicia? Ou seja, nós estamos gravando esse vídeo agora em 2025 e muita gente, né, definiu aí o seu crescimento, quero vender mais, quero crescer nos meus negócios. A questão é, quanto a mais você pretende crescer e referente a qual resultado? Você tem como parâmetro o ano passado, você tem como referência um concorrente seu, você tem como referência o mercado. Um percentual de crescimento é fundamental você definir para o crescimento do seu negócio, porque você precisa identificar o que é um ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é, eu faturo e a partir do momento que eu faturo, quanto eu tenho que vender de fato, ou faturar de fato, para que eu pague as despesas da empresa, ou seja, fique no 0 a 0. A partir daí, é o meu ponto de equilíbrio. Depois que eu pago as despesas, aí sim eu começo a pensar em lucro. Mas tem uma pegadinha aí. E que muitos empresários não conseguem se antecipar
Porque na vontade de vender mais, ele também aumenta os seus custos fixos. E quando ele começa a vender mais, o que acontece? Ele vende mais, mas no final sobra menos do que quando ele vendia menos. E aí ele fica maluco, ele fala, nossa, como pode? Eu trabalho tanto, eu me dedico tanto para essa empresa, mas não consigo ter lucro e os meus resultados não crescem. E muita gente se engana achando que empresa que está dando certo é empresa que está vendendo muito. Na verdade, a empresa que está dando certo é a empresa que está dando lucro. Eu vou repetir para você. Empresa que está dando certo é empresa que dá lucro. Tem muita gente vendendo muito, mas no final sobrando pouco. Então, essa eficiência operacional, essa eficiência, essa capacidade de gerar caixa é que traz valor para a sua empresa. E muitos empresários acham que o que traz valor para a empresa é somente vender. Então, são conceitos fundamentais de negócio que o empresário muitas vezes esquece de ter atenção. Ele não se dedica, ele não estuda porque ele precisa de energia, precisa de disciplina. E essa disciplina é ignorada. Então, o que eu quero trazer para você hoje aqui? Eu quero exercitar com você nessa aula. Eu quero exercitar com você um olhar crítico para o seu faturamento, despesas e lucratividade do seu negócio. A partir daí você estabelece metas, a partir daí você estabelece seus objetivos, a partir daí você consegue traçar um horizonte e definir se esse horizonte ele é um horizonte de pessimismo, de otimismo ou é um horizonte realista. Planejar significa traçar 3 cenários possíveis, porque o empresário brasileiro, na sua grande maioria, ele faz o quê? Ele traça só o cenário otimista. Eu vou vender muito, eu vou arrebentar, vou ser o maior. Ele não consegue traçar cenários comparativos de, poxa, e se não acontecer aquilo que eu gostaria que acontecesse? Quanto é o meu resultado? Vamos supor que o empresário ele definiu um faturamento de R$1 milhão. Um cenário otimista. Mas ele fala assim, poxa, eu vou trabalhar para 1 milhão de faturamento. Mas e se eu bater 700 mil? 30% menos daquilo que eu estou prevendo. Quanto de fato é a minha lucratividade? Ainda é o que eu espero ou a empresa fica no vermelho e eu tenho grandes problemas com isso? Porque a partir do momento que ele consegue prever esse cenário realista, ou às vezes até pode ser até pessimista esse cenário, ele consegue se planejar para um possível problema que venha acontecer. Se esse cenário, se acontecer um cenário pessimista, ou seja, eu faturar 30% menos e eu não obter o lucro que a minha empresa deveria obter, quais ações eu preciso tomar e me antecipar para que eu não venha perder meu negócio? Então, grandes empresários, grandes homens de negócio, pessoas que a gente conheceu ao longo da nossa trajetória, que têm empresas saudáveis, são empresários capazes de traçar 3 cenários: otimistas, realistas e pessimistas. Eu vou repetir para você que quer obter lucro de verdade no seu negócio. O empresário, de verdade, ele precisa ter capacidade de traçar 3 cenários em todo o negócio que ele vai fazer: otimista, pessimista e realista. Quando ele traça esses cenários, ele consegue se antecipar aos problemas. E ele não tem aquelas crises de ansiedade, meu Deus, o que eu vou fazer? Por que acontece de pessoas todos os dias perderem negócios? Porque só traçam cenários otimistas. Se tudo der certo, vai assim. Mas e se não acontecer como você está planejando? Quais as ações? E quando você tem esses procedimentos operacionais organizados das ações que você precisa tomar para resolver isso e para salvar a tua empresa, você fica tranquilo, porque você busca o otimismo, mas está preparado caso outras variáveis aconteçam. Porque vamos também ser realistas aqui na nossa conversa.
O otimismo é quando tudo está no seu controle, mas não vamos nos enganar. O mercado não está no nosso controle. A gente não tem controle sobre o dólar, a gente não tem controle sobre as ações financeiras do nosso país, a gente não tem controle sobre a nossa moeda, a gente não tem controle sobre o mercado, sobre catástrofes, sobre cenários de chuva, sobre epidemias como aconteceu na pandemia. Pessoas, ou uns cresceram nos negócios, outros perderam seus negócios. A gente não tem controle sobre isso. Mas se você consegue planejar e ter ações para caso essas coisas aconteçam, você concorda comigo que você consegue fazer uma gestão muito mais eficiente da sua empresa e também da sua vida? Então, esses conceitos fundamentais de gestão é o que eu não quero, a partir de hoje, ajudando você, que você ignore mais. E isso serve, volto a repetir, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar sobre definição de metas e objetivos. Cuidado! Quando você olha para o passado da sua empresa, não quer dizer que você estava, de fato, utilizando todas as oportunidades que você poderia utilizar. Eu vou te dar um exemplo aqui de uma empresa que eu prestei consultoria e a gente cresceu muito no resultado. Inclusive, nós passamos de 14% de participação de mercado para 28% de participação de mercado. Ou seja, como é que faz para você dobrar a participação de mercado de uma empresa? Você gostaria de saber? Então vamos lá que eu vou te dizer como isso aconteceu e qual foi essa experiência e quem sabe sirva também para o seu negócio. Então o que nós fizemos como estratégia? Então eu peguei os resultados da empresa, peguei tudo que a empresa faturava de produto e comparei o que ela fez com o que o mercado tinha de oportunidade. Nesse caso, e nesse exemplo que eu vou dar para você aqui, foi uma empresa de automóveis, mas esse exemplo ele serve para qualquer outro segmento. Então, nessa empresa, né, nessa concessionária, nesse grupo de concessionários, o que aconteceu? O objetivo era crescer em participação de mercado, crescer em share, market share. Então, qual era a missão? Poxa, a gente precisava vender mais. Mas a pergunta é, vender mais do quê? Quais produtos você precisa vender mais? Para isso, o que eu fiz? Eu fui buscar o share de mercado e fui ver, segmentei por produto. Então tinha vários produtos. Então desde caminhonete S10, Trailblazer, Onix, Prisma, enfim, vinha toda a segmentação de produto e eu tinha que olhar o quê? No mercado que você atua, ele tem um tamanho mercado. Tem produtos que você pode vender muito, mas você não consegue aumentar a demanda do mercado, porque o mercado tem um limite de consumo para determinados produtos. E automóvel é um deles. Então, o automóvel em si, ele tem um tamanho de participação de mercado. Por isso que é definido, todo o plano na planta das montadoras é definido quanto que o mercado vai consumir naquele ano, ou seja, eles programam toda a produção, as compras, os insumos para produzir os automóveis, motocicletas, enfim, que vai ocupar o mercado. E como que é feita essa análise? Pela capacidade de absorção do mercado, eles definem quanto eles vão produzir. E eles já têm essa fatia de mercado definida que a gente define de share. Então, esse share e essa participação, o que eu precisava ver? Essa empresa também, ela tinha uma participação de mercado e tem uma fatia, né? Qual era a participação dela? Será que ela estava sendo eficiente nos produtos que ela possuía? Para que ela pudesse, de fato, fazer uma boa performance de mercado? E aí, qual foi a surpresa? Quando eu olhei o potencial de mercado versus o potencial de venda, por mais que eu olhasse para o passado e essa empresa ela estivesse performando bem e tendo lucratividade, ainda tinha um espaço muito grande, porque em alguns produtos ela ainda não performava bem. Então, qual foi a estratégia aí?
fazer com que ela performasse em outros segmentos que ela ainda não estava indo bem. Porque não adianta vender mais. Então, quando me chamaram na empresa, falaram assim, Davidson, eu preciso vender mais. E a minha pergunta foi, vender mais do quê? Essas são as perguntas que às vezes a gente não faz como empresário, eu quero vender mais, mas vender mais do quê? Então, por isso é importante você que tem produtos, seja serviço, seja produtos físicos também, você precisa segmentar seus produtos. Quais são os produtos que você tem? Qual é o mix de produto que você tem? Qual é o potencial de mercado que esse mix de produto tem? Em cima do potencial de mercado, você vai ver qual é a sua capacidade e dentro da área que você atua, de você se aproveitar desse potencial de mercado. Depois que você cumpre e você consegue absorver e atingir esse potencial de mercado, aí sim você vai definir uma outra estratégia que é atacar o seu concorrente para tomar o mercado dele. Porque o bolo, a fatia do bolo no mercado é de um tamanho só. Você não consegue aumentar o bolo. A única coisa que você consegue fazer é comer mais que o seu concorrente. Então eu vou repetir isso para que esse conceito fique bem gravado na sua mente. Todo mercado tem um tamanho. E muitas vezes, na maioria das vezes, você não consegue aumentar o tamanho de mercado. E o que você vai precisar fazer vai ser, primeiro, conquistar aquilo que é possível para você. E depois que você atingiu aquilo que é possível para o seu tamanho, você vai pensar em tomar mercado do seu concorrente. Ou seja, é um mercado onde o bolo é do mesmo tamanho, a questão é quem vai ficar com a maior fatia. E para ficar com a maior fatia, tem que dominar esses conceitos que eu estou passando para você aqui. Porque só a partir daí você define as suas estratégias de compra, venda, marketing, estratégias de mercado e lucratividade. Entendeu? Por que, Davidson, isso? Se você tem um mix de produto, você vai entender comigo, quero que você entenda o seguinte, quando você define a sua meta de vendas em cima do mix, você está olhando sempre para o seu faturamento, certo? Aqui a gente não está esquecendo do faturamento. Eu estou trazendo para você um conceito antes de eu chegar no DRE, porque se eu falar para você de DRE sem antes definir com você uma estratégia de mix, você define DRE, mas o que adianta um conceito se ele não te gera lucro? Então, o porquê desse conceito é, eu defino quanto eu quero vender, do que eu quero vender, por que eu estou te falando tudo isso? Quando você olhar o teu mix, dentro do teu mix de produto, seja ele serviço ou produto físico, você tem os produtos que te deixam margem e o produto que te dão volume, que você precisa de muito volume para obter resultado. Isso tem que estar claro para você, porque às vezes você vai vender, como por exemplo, eu estava falando aqui, Onix. Onix é um produto que precisa de muito volume para deixar receita, né? Você poderia ter, por exemplo, na sua empresa, um determinado produto como um copo de cristal dentro do seu mix, mas que fosse fundamental para você ganhar mercado. Ou seja, vender bastante desse copo também é importante, que ele talvez não te traga uma receita, não te traga lucro no final, mas ele te traz volume, visibilidade e participação. Isso tem que ficar claro para você também no seu conceito de definição de meta. Quando você tem clareza do teu mix de produto, daquele que te traz volume e daquele que te traz margem, começa aí a brincadeira. Por quê? Eu já sei quanto eu preciso de cada um para que eu tenha um percentual de resultado operacional que eu vou definir com você aqui, resultado operacional como lucro, ok? Então, esse resultado operacional, ele parte do quê? Do meu mix de produto, certo? Para eu fazer esse volume, esse mix de produto, eu vou definir. Então, como eu estou dando um exemplo para você aqui de uma concessionária, eu vou dizer para você o seguinte, define-se as metas de todos os mix, de todos os produtos que tem no portfólio. Definir as metas de mix, automaticamente eu preciso definir qual é a margem que eu quero de cada produto. Porque tem produto que eu posso ser mais agressivo no mercado. Vamos supor que vendendo 100 Onix, eu estou obtendo 100 mil de resultado operacional. E eu posso vender 150 Onix, também obtendo não os meus 100 mil, mas 120 mil. Desde que eu não tenha prejuízo
e não ganhei nada, mas eu ganhei mercado. Ganhar mercado é determinante? É importante? Por quê? É importante sim para quem trabalha com concessionárias. Por quê? Você pode estar garantindo a tua margem, teu lucro, não só na venda, mas você concorda comigo que eu estou vendendo 50 carros a mais e que daqui a 6 meses, 1 ano, esses 50 carros a mais que eu vendi, ele está retornando no meu pós-venda e eu estou faturando com serviço e na próxima troca, esse cliente vai fazer a troca comigo porque eu fidelizo ele e eu posso ganhar na segunda venda? No segundo momento que eu vendo para esse cliente, para esses 50 carros a mais que eu não obtive lucro, eu estou garantindo também a minha estratégia futura. Então, muitas empresas esquecem do futuro, esquecem de planejar e de programar aquilo que elas querem para frente e ficam pensando só no hoje, só no presente, só no seu mês, esquecendo de traçar planejamentos mais para frente e rentabilidades mais consistentes. Então, o que eu quero agora definir então com você? Você fez aí então no seu negócio. Você está assistindo esse vídeo, você pode dar um pause, pode pausar o vídeo, dá um pause aí e define quais são os mix que você tem de produto. Define todo o teu mix. Definiu o mix? No final, quanto você fatura você vendendo todo esse mix? Vendeu o seu mix de produto? Quanto você quer de lucro por cada produto que você está vendendo? Você tem o lucro? Agora você consegue partir para um objetivo. Com esse lucro que você vai ter, que a gente chama de lucro bruto, você consegue partir agora para uma outra faixa, que é o quê? Com este lucro bruto que você vai obter. E aí já conceitualmente falando, o que é? Faturamento bruto, pago ali os custos de produto que eu tenho, tá? Tiro os custos de produto, sobra no final, custos de nota fiscal, né? Enfim, sobra quanto? Lucro bruto. Sobrou lucro bruto, do lucro bruto, agora sim, imagina isso em linhas, eu vou para uma segunda linha que chama-se lucro bruto. Do lucro bruto é que agora eu vou pagar todas as despesas da empresa. Pago as despesas da empresa e depois de pagar as despesas vem o resultado operacional. O resultado operacional significa a capacidade da sua empresa gerar caixa com o negócio rodando, com o negócio performando. E isso é o mais interessante. Então, eu gosto muito sempre de analisar uma empresa antes do EBITDA. O que é o EBITDA? O EBITDA é o lucro antes, né, dos impostos. Então eu quero analisar ela antes dos impostos, antes de depreciação, amortização. Por quê? Eu quero ver a capacidade dela de produzir caixa, que o valor da empresa está aí. Então, quando eu olho isso, eu consigo ver o que num negócio? Eu consigo ver a eficiência na gestão. Então olha só quanta coisa rica a gente olha de um demonstrativo de resultado de uma empresa. E por quê? E aqui eu justifico para você, nessa aula simples que eu estou te dando e de uma forma muito resumida, por que empresas não conseguem lucro e não conseguem prosperar. Então, olha só quantas coisas nós já analisamos aqui. Com esse raio-x e olhando isso na empresa e essas estratégias de faturamento, eu consigo avaliar a performance de um gestor e de um empresário. E ali eu sei se ele tem um negócio na mão ou não. E, infelizmente, eu vou dizer para você, eu arrisco dizer para você que 90% dos empresários no mercado não têm controles efetivos e eficiência operacional olhando seus demonstrativos de resultado de exercício. Por quê? Na hora de definir a meta, não define metas comparando demonstrativos de exercício. Então, fica aqui esse caminho para você, esse ouro, que se você seguir, for disciplinado nisso, a sua empresa vai prosperar sempre. Então, foi isso que eu sempre fiz como executivo, como diretor de empresas. E hoje faço como consultor. É essa primeira análise, esse primeiro diagnóstico. Claro que estou colocando aqui para você de uma forma resumida, mas eu aprofundo muito mais, eu vou em alguns detalhes dentro da operação
que daí eu consigo entender de fato o negócio. Só depois disso eu parto para as ações específicas de crescimento e ajuste da empresa. Por quê? Quando eu vou olhar para o negócio, às vezes a empresa já está faturando bem, a empresa já está vendendo bem. E, queira ou não, a gente só é chamado, né? Nunca fui chamado numa empresa que estava tudo bem. Sempre a gente é chamado para uma empresa para resolver um problema. Quando está tudo bem, não precisa, né, trocar diretor, não precisa trocar gestor, não precisa de consultoria, porque as coisas estão acontecendo. Então a gente chega lá com essa capacidade de resolver e essa bagagem, essa experiência veio da onde? Veio das empresas que eu fui assumindo como diretor e como gestor e fui ajudando a resolver problemas. Porque no final das contas, a gente como executivo de empresas, né, como diretor, você chega para resolver 3 problemas específicos. Sabe quais são os 3 problemas que a gente é chamado para resolver? Vender mais, cortar despesa e dar lucro. Ponto. Se você for bom nisso, teu negócio vai para frente. Qualquer gestor também cresce numa empresa se ele for bom nessas 3 variáveis. Mas tem que ser bom também em estratégias de mix, estratégias de mercado e definição de objetivos para que a gente possa vender mais. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, falando então agora da lucratividade das despesas da empresa, que é importante, a gente não pode ignorar essa etapa. E aí vamos agora entender o que são essas linhas de demonstrativo de resultado operacional, ou de resultado do exercício, tá? Bom, vendeu pra caramba, vendeu um monte, faturou, despesas de nota, despesas de produto, lucro bruto. Vamos lá agora, o que entra nas próximas linhas? Nas próximas linhas, que são logo abaixo do lucro bruto, vai entrar aluguel, despesas com imóvel, despesas de pessoal. Despesas de pessoal entra aí, Davidson? Sim. O que é despesa de pessoal? Tudo que é gasto com pessoas entra numa linha logo abaixo do lucro bruto. Frete, você gasta com frete? Entra ali embaixo também. Juros, anota aí. Juros de produto no estoque. Muita gente ignora juros de produto no estoque. Tem gente que tem estoque ali, fala, não, estou com estoque bom. Porém, se ele vende estoque, o valor de reposição não é o mesmo valor do que ele comprou. E muitos empresários esquecem de contabilizar valor de estoque. E eu quero abrir um parênteses aqui para você. Você tem estoque na tua empresa? Então você precisa fazer o cálculo do dinheiro parado, ou seja, como faz o cálculo, como que você pode, né, estabelecer uma análise dos produtos que estão no seu estoque. Primeiro, se esse dinheiro que está no estoque imobilizado, ele tivesse numa aplicação, num fundo de renda fixa, quanto ele estaria rendendo para você? 1%? 1,5%? Ok. Esse valor no teu estoque lá parado, você tem que contabilizar desses produtos que com o passar dos meses, você está deixando de performar com o teu dinheiro, ou seja, o teu dinheiro ele está perdendo valor ali. Então você precisa jogar esses juros também na sua linha, tá, de despesas. E muitos empresários ignoram isso. Tem empresas, gente, que você vai no estoque delas de peças, que é muito fácil se perder. E não tem uma análise do dinheiro parado. Obsoletos, estratégias para descarte de peças obsoletas. Então, vocês percebem que o conceito da administração, para qualquer um que tenha um negócio, ele precisa ser utilizado, seja um negócio pequeno ou seja um negócio grande. E hoje eu vejo que gestores pularam essa lição. Por que? E não é culpa sua, não fique chateado comigo, não fique triste. Porque ele está dizendo que eu pulei, que eu não sei. Não saber é uma coisa, ignorar o conhecimento é outra. Então, agora você não tem mais desculpa, agora você já sabe que isso é importante. Eu te dei aqui informações e subsídios para que você possa aplicar no teu negócio. Não usar agora, aí sim, é negligência da sua parte, porque o seu negócio não vai prosperar se você não dominar esses conceitos fundamentais de administração.
tá? Mas o que acontece hoje com o empresário no Brasil? Quem é o empresário no Brasil hoje? O empresário é aquela pessoa, aquele cara, aquela mulher que eram excelentes vendedores. Então todo empresário é um grande vendedor. Por quê? Veja se você se enquadra nessa história. Você estava um dia numa empresa e todo mundo estava vendendo. Estava lá, começou no mercado de vendas, começou atendendo, vendendo, produzindo muito, batendo metas, comemorando, ganhando dinheiro. E ali uma equipe tinha 10, 15 vendedores e você percebeu que você estava sempre entre os top 5. Você era sempre ponta dentro da loja, dentro da empresa, batia metas, entregava. E você começou a perceber que você fazia diferença dentro da empresa. E aí de repente você começa a fazer conta e você vê que de cada venda, de cada volume de vendas que tinha dentro da sua equipe, você tinha ali 20%, 30%, e se você não tivesse lá, parece que as coisas não andavam. Isso começa a gerar você uma percepção diferente. Você fala, poxa, eu sou diferente e se eu não estiver aqui, o negócio não anda. A empresa não bate a meta. E você começa a perceber que você é um vendedor diferenciado. De repente, um belo dia, sopra um anjinho no seu ouvido e fala assim, poxa, por que você não monta teu próprio negócio? Por que você está aqui como empregado se você pode ter o teu próprio negócio? Vender 20 carros ou, sei lá, material de construção, seja o segmento, roupa, qualquer lugar. Você fala, poxa, se eu vendo carro, vendo 20 no mês aqui dentro dessa empresa, 20 carros aqui dentro dessa empresa, poxa, posso vender sozinho 20 carros. Só que eu ganho muito mais vendendo para mim do que vendendo para os outros. Sobra muito mais dinheiro para mim. E aí você começa a pensar, fala, poxa, acho que eu vou ter meu próprio negócio. Porque você quer ganhar mais. E aí você sai da empresa, abre o seu negócio, começa a vender. E aí você começa a vender, começa a ganhar dinheiro. E você fala, poxa, de fato, minha vida está mudando. Por quê? Agora eu ganho mais do que quando eu era vendedor de alguém, agora eu sou vendedor de mim mesmo, para mim mesmo, não de mim mesmo. Né? Você é vendedor da sua própria empresa. De repente o seu negócio começa a crescer. Só que aí você começa a ter que fazer a parte administrativa, você começa a ter que ir no banco, cartório, começa a ter que atender problemas de cliente e você começa a sair da operação de vendas para resolver assuntos administrativos. E aí começa o desafio do empresário. Porque você percebe que você vai precisar de alguém na administração. E aí você pega e põe alguém na administração para reduzir custos, muitas vezes é um familiar, que a pessoa acaba colocando, que não tem as habilidades de funções administrativas, e põe lá. Aí, de repente, começa aí a ver que ajuda, mas não ajuda muito. O que faz? Puxa, vou chamar um amigo meu que era um bom vendedor para vender comigo na loja, mas não posso ensinar tudo porque senão ele vira meu concorrente. E aí você começa a segurar conhecimento, aí você contrata um atendente, não um vendedor. Porque como você não quer passar a estratégia da tua empresa na hora de fechar o negócio, você deixa que aquele vendedor só seja um atendente. E na hora do fechamento você faz questão de fechar porque você não quer que ele saiba a margem que você vende. E de repente você começa a vender, mas você começa ao mesmo tempo também a reclamar porque é tudo você. E aí você faz o quê? Você contrata mais um vendedor. Só que daí no final você está sempre fazendo tudo. A sua empresa cresce e você se tornou escravo do seu próprio negócio. Isso é a história da grande maioria dos empresários no Brasil. Se tornam escravos do próprio negócio, por quê? Porque pularam uma etapa importante na formação. Foram de vendedores para empresários e pularam a etapa da gestão. Então, por isso que hoje você precisa se dedicar mais ao quê? Só vender? Vender você vai ter que aprender sempre. Todos os dias existe uma forma nova de fazer as mesmas coisas que a gente já faz. Não existe só um caminho para obter resultados de venda. Existem vários caminhos. E a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando. Mas gestão não dá mais para você pular.
Se você quiser de fato prosperar no teu negócio, você precisa aprender sobre gestão. Gestão financeira, gestão de pessoas, recrutamento e seleção, treinamento, motivação, gestão de pós-venda. Não dá para pular isso. Você precisa cumprir essa etapa que você acabou pulando. Então a etapa da gestão, não ignore mais essa etapa. Você é um bom empresário, mas não significa que por ser um bom empresário você seja um bom gestor. Vou repetir. Não quer dizer que por ser um bom empresário você seja um bom gestor. São habilidades completamente diferentes. E nem todo mundo que é capaz de gerar é capaz de gerir. É uma diferença brutal na capacidade de fazer gestão e na capacidade de gerar recursos. São habilidades diferentes, conhecimentos diferentes. E empresários acreditam que por ter uma capacidade grande de gerar, tem uma capacidade grande de gerir. E não é uma verdade isso, tá bom? Vamos lá então, mão na massa. Pega aqui embaixo a planilha que eu estou deixando para você. Manda pergunta, questionamentos, o que você precisar. Eu estou aqui para contribuir com o seu crescimento e vamos juntos, porque eu só quero uma coisa, que você lidere a própria vida, seja muito feliz. Não seja simplesmente um gestor e um empresário, mas tenha principalmente tempo com a sua família e tempo para desfrutar aquilo que você tem de precioso na sua mão. Tamo junto, bora lá, você pode tudo, você pode liderar.